Beth Osseg, eu idealizei e estou coordenando esse projeto dessas palestras de quintas-feiras. Então eu queria apresentar a vocês Eduardo Loureiro, que vai nos falar sobre astrodramaturgia. Obrigado, gente. Olá, eu sou Eduardo Loureiro Júnior, como falou a Beth. Eu tenho formação em História, sou graduado em História, tenho mestrado e doutorado em Educação e tenho também uma formação em Dramaturgia. E eu sou astrólogo autodidata. Para mim, vocês têm um caráter especial, porque além dos nomes de vocês, que eu aprendi de alguns agora, né? Rafael, Cristina, Edson, já conhecia, Rodolfo, Neto, Luana, Beth, Magali, Carolina, Olivia, Francisca, Luciane, o meu time já ali. Elaine, Maria, Léa, Carol, Leila. E você? Milena. E Milena. Então, além desse nome de vocês, eu tenho certeza que vocês têm uma identidade secreta. Além do nome de vocês, vocês têm uma identidade especial. Por exemplo, nessa noite nós temos aqui a Penélope, rainha de Ítaca, da mitologia grega. E nós temos também aqui nessa sala hoje o Eduardo Mãos de Tesouro, que não sou eu, é o Eduardo Mãos de Tesouro. Eu descobri que essas pessoas têm essa identidade secreta olhando o mapa delas. Foi o que aconteceu. Há uns 2 anos atrás, eu estava observando um mapa, estudando um mapa de uma pessoa, era até uma criança, e aí eu estudando e de repente eu parei e disse assim, gente, mas esse mapa é da Cinderela, né? E aí eu estando doido, alguma coisa, não, eu fui reler as versões de Cinderela, de Gata de Palheiro, fui ver o filme da Disney e disse, não, realmente esse aqui é o mapa da Cinderela, tem todos os elementos de ser o mapa da Cinderela. Tudo bem. Tadinha? Tadinha, ainda era criança, ainda tem que passar por tudo aquilo, deixa Pô, já é uma garantia saber que é os príncipes, né? Já é uma coisa boa, né? Já tá ótimo. Uma semana depois, fazendo outro mapa, olha lá, de repente me ocorreu que aquele outro mapa era um mapa de Perséfone da mitologia grega. Aí eu fui reler a história, fui me aprofundar e realmente estava ali aquilo. Aí eu disse assim, gente, será que eu posso fazer isso intencionalmente? Ao invés de ficar esperando, baixar uma intuição de que esse é um mapa de tal, como é que eu posso olhar o mapa e descobrir, astrologicamente falando, o que é que aquele mapa é de determinado personagem? Então eu comecei a tentar fazer isso. E aí eu comecei a fazer mapa de um monte de gente, certo? De Harry Potter, de Peter Pan, de Zeus, de Jesus Cristo, do Barba Azul. Então um monte de mapas desses personagens começaram a me aparecer. E aí eu comecei a conceber como é que se fazia para identificar esses personagens no mapa. E como isso não existia, eu dei um nome a isso, que é astrodramaturgia. É uma combinação de astrologia com a dramaturgia. Dramaturgia é a arte ou a técnica de você escrever peças teatrais. E hoje em dia é a arte de escrever roteiros de cinema e até mesmo de escrever histórias. Então, há essa tentativa de identificar no mapa astral um arquétipo, uma história, um filme, eu dei o nome de astrodramaturgia. E estou, normalmente, quando eu atendo uma pessoa hoje, eu identifico qual é a história dela. E aí tem 2 vantagens nesse procedimento. A primeira é para a gente que é astrólogo. A vantagem desse procedimento é que identificar a história nos dá uma síntese do mapa. Como eu falei no início, para os iniciantes aqui, como a gente tem a interpretação baseada na posição dos planetas por ciclo e por casa, o que é que acontece? Às vezes essas informações aparecem como se fossem contraditórias. Eu tenho um Sol num canto e tenho uma Lua em outro que parece se contradizer, os dois. Então como é que fica? Então a identificação da história permite que se crie uma síntese disso tudo. Todos os elementos aparentemente contraditórios fazem sentido numa história. E aí o astrólogo tem mais meios para comunicar aquilo para o cliente. E para o cliente, que na maioria das vezes não domina a linguagem astrológica, é interessante por quê? Porque ele tem uma ferramenta para meditar sobre o mapa dele. Quando ele for pensar no mapa dele, ele não fica mais pensando em Urano, em Plutão, ele pode pensar numa história. A história tem tudo, simbolicamente, de quais são os elementos do mapa. Certo? Então foi a partir disso
eu criei essa abordagem astrológica chamada astrodramaturgia. Então, o que é que a gente vai tentar fazer aqui hoje? A gente vai tentar dar pistas sobre quais são as possíveis histórias que estão nos mapas de quem conseguiu trazer o mapa, certo? A identificação de uma história pode levar dias. Normalmente, quando eu agendo uma consulta, eu agendo para pelo menos uma semana, para eu ter tempo de identificar essa história, de pesquisar, de estudar, de rever filmes, de rever livros, para poder ver se aquela história realmente se encaixa com o mapa. Como é, Edna? Já pode perguntar? Pergunte. Já? Em que essa identificação de um mito, de uma história, contribui para o crescimento pessoal da pessoa? É o seguinte, a coisa que causa mais angústia na gente, como pessoa humana, é a falta de sentido. Né? Então, se a gente percebe que a vida não tem um sentido, aquilo a gente pode até estar vivendo bem, pode ter grana, mas se a gente não vê o sentido das coisas, aquilo traz uma angústia para a gente. Então, a identificação da história apresenta para a pessoa, para o cliente, um sentido possível dela, simbólico. É claro que a pessoa não vai repetir a história. Né? Uma pessoa que é a Cinderela não está condenada a ter irmãs terríveis. Não está condenada a isso. Mas ela possivelmente vai ter muito trabalho na vida e ela vai ter que lidar com pessoas que vão importuná-la um pouquinho no trabalho. Certo? Mas ela vai ver um sentido para isso tudo. Então, é essa a importância. Ao sintetizar o mapa, ela dá um sentido para a pessoa. Então, na hora que a pessoa estiver num momento de perigo, né, aflita, então ela pode pensar, peraí ainda. Certa vez um astrólogo disse que a minha história é tal. O que é que essa história de repente pode... Eu estou sofrendo agora, mas daqui a pouco o meu personagem vai... Né, tem recursos para conseguir sair daquilo. Então, é um desfecho possível. É claro que não é o único, você não está condenado a ser exatamente aquilo. Mas aquilo dá simbolicamente o sentido. Você entendeu? Entendi. Ok.